Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Matilove, o canal onde o amor sempre estará no ar. E no conteúdo de hoje, olhem só e prestem muita atenção, porque eu vou falar sobre uma habilidade que eu domino totalmente, que é a habilidade de escrever. No nosso caso, aqui no canal do Matilove, escrever com amor para o meu amor. E vocês vão aprender a escrever com amor para o amor de vocês. Certo? Eu não sou professor de português, mas eu sou formado em relações públicas e tenho uma grande experiência na área do jornalismo, pois já fui radialista por mais de 10 anos, certo? Já tive um canal aqui no YouTube que se chamava TV Vale do Paranhana, eu e mais 3 amigos. Então eu já fazia roteiros, eu já escrevia toda a sequência das filmagens, certo, gente? Além disso, desde pequeno, eu tenho o hábito de ler e escrever. Mas antes disso, eu agradeço a todos vocês que já estão comigo desde o primeiro conteúdo e peço que vocês colaborem para que o Matilove cumpra com a missão de lhes ensinar a fermentarem o amor verdadeiro. Deixem seu like, compartilhem em suas redes, inscrevam-se no canal, certo? Para que o amor verdadeiro sempre, mas sempre vença. Então, nesse conteúdo que a gente vai abordar sobre escrever bem para o seu amor, escrever com amor para o seu amor, é fundamental que vocês prestem atenção nas dicas de ouro que eu vou dar hoje, tá? Na técnica de encantamento sobre escrever e na história real que eu sempre trago aqui para vocês. Imaginem agora, tá? Vocês assim estão de boa, estão em casa, pode ser até no trabalho, no intervalo do seu trabalho, ali naquele meio-dia que a gente tem para o almoço, e de repente chega para você uma poesia, um texto, tá? Que pode ser até uma crônica, pode ser até um conto sobre você ou sobre já vocês que estão tentando se relacionar, que já estão em um relacionamento. Do nada, no fator surpresa, chega um texto para vocês. Ele pode chegar também de uma maneira surpreendente, entregue, impresso, escrito por vocês, como eu já falei em outros conteúdos. Tem uma valia melhor. Imagine um texto que vai trazer para vocês uma perspectiva, ideias e características sobre vocês, do nada, assim, bem escrito. Pode ser desse tamanho, gente. Pode ser ainda em forma de bilhetinhos, tá? Ou numa folha de ofício A4. Imaginem que bacana o valor que isso vai ter na relação de vocês, que também pode servir como gatilho para você descobrir se você está no caminho certo ou errado. Mas é lógico, gente, que nem todas as pessoas, ou melhor, que a maioria das pessoas não tem habilidade de escrever, até porque o cérebro hoje em dia tá o quê? Vagabundo, preguiçoso, porque a gente vive em um mundo gasoso, né? Onde as pessoas não tiram tempo nem para lerem um pequeno bilhete, uma folha A4, pelo amor de Deus. Então é por isso que o conteúdo de hoje vai ser essencial. Eu vou tentar dar alguns caminhos para vocês começarem a desenvolver essa técnica, que começa de uma maneira simples, pontual e objetiva, que é ler para escrever bem. Essa é a primeira dica de hoje. Ler para escrever bem. Não interessa o tipo de literatura que vocês vão ler. Não interessa, tá? Vocês têm que ler, ó, mais uma vez, ler para escrever bem. Sabem por quê, gente? Porque as ideias vão começar a surgir, as estrofes vão começar a aparecer na cabeça, tá? Ler, gente, faz bem para a alma e para o seu astral. Vai pelo Matilove. É melhor ler livro do que e-book, na minha opinião, tá? E outra coisa que eu vou dizer agora, esqueçam site GPT. Esqueçam essas facilidades. Se puxem, porque vai ter uma valia maior.
Entenderam? Vocês vão ver agora que não é assim tão difícil. Tá bom, gente? Vamos lá então, primeiro para a minha história real de hoje. Minhas queridas e meus queridos, é com grande prazer que eu vou trazer para vocês agora as minhas histórias literárias, o meu envolvimento com a literatura que sempre teve o coração, o amor intrinsecamente ligado a elas. Comecei a escrever com amor para quem eu gostava aos meus 14 ou 15 anos, minha primeira namorada mesmo, tá? Teve um efeito super positivo, ela curtiu muito. Mas as amigas dela, que viram a pequena carta, riram da cara do Matilove. E o Matilove seguiu em frente, escrevendo também para os familiares, meus pais, meus irmãos, meus primos, para os animais, para a natureza, para a nossa cidade, para o nosso estado, que é o Rio Grande do Sul, certo? Continuei escrevendo, então, para outros fatores, outras coisas, para desenvolver esse DNA literário que eu tinha e que eu estava apenas descobrindo. Eu também fiz letras para algumas músicas que ficaram sensacionais. Tinha uma amiga minha, que eu não sei se ainda está viva, que era a Sô. Ela lia muito, muito, muito. Ao ler os meus pequenos versos, as minhas crônicas, os meus poemas, ela disse: Matilove, você não pode nunca parar de escrever, você escreve muito bem. E daquele rol de coisas saiu uma música maravilhosa, não sei onde é que tá, mas bacana. Tá? Eu continuei, segui, né, gente? Vocês sabem da minha trajetória no jornalismo, no radialismo, né? Então eu tenho essa habilidade, eu sou formado em relações públicas, onde a gente fez 3 disciplinas com 2 excelentes professoras de português. Uma delas, a professora Eveli, fazia com que a gente produzisse textos que a gente quisesse dentro da nossa cabeça, com um objetivo, tá? Para que os textos fossem lidos em sala de aula e que gerassem discussões, pequenas polêmicas. E eu me lembro como se fosse hoje, em Português 3. Eu fiz um texto contando a história da primeira vez que eu realmente peguei alguém, uma garota, certo? Foi um texto sensacional, um conto sensacional, que gerou uma super polêmica. E eu me lembro que uma colega disse assim: isso aqui só pode ser mentira, porque isso aqui parece uma novela da Globo. Logo da Globo. Né, gente? Só que era pura verdade, com literariedade. Eu falei para ela: querida, baseado em fatos reais. Não é bem isso, mas é baseado em fatos reais. E assim eu fui me desenvolvendo, né? Estudando, lendo e botando em prática. Vocês lembram quando a gente teve que passar por uma coisa terrível chamada pandemia? Um pouquinho antes da pandemia, eu conheci uma garota legal, de uma família legal. Matilove estava carente. E ali eu comecei a desenvolver mais a parte poética. Escrevi um pequeno livro de poesia para elas. A gente saiu 1 ou 2 vezes. E entreguei no Dia dos Namorados. Pasmem, ela não me deu retorno nenhum. Nenhum. Foi um livramento, pode ter sido. Tá, gente? E algumas pessoas da família leram os poemas. E um grande amigo, o Cris, que é um grande leitor, a irmã dele é uma super escritora, né? Ele leu também, gostou bastante. Depois disso, aqui no nosso município, teve o concurso literário, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esses aqui foram os últimos, tá? Categoria poesia, tá? Eu me coloquei bem, tá? Nas 2, né? O concurso literário, no começo, era poesia, crônica e contos, certo? No primeiro, gente, eu me coloquei em 3º em poesia, em 2º na categoria conto e em 1º na categoria crônica, que o Cris sempre disse: tu és, Matilove, o maior cronista do Vale do Paranhana. Eu não acho, mas é a opinião de um cara que é expert, certo, gente? Nesse período, eu já havia
conhecido a minha coração. Tá? E o Cris me fez um comentário. Ele disse assim, Matilove, o amor nos deu um super escritor. Tu tens que escrever um livro. Daí eu disse para ele, Cris, é porque eu escrevo com amor. Exatamente. E tu consegue colocar, tá, nas linhas um sentimento único que move as pessoas ficam apaixonadas pelos teus textos. Entenderam, gente? As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu vou explicar para vocês agora, nas técnicas de encantamento, tá? Como é que vocês podem desenvolver essa habilidade que eu já tenho nata em mim. Tá bom, gente? Espero que tenham curtido essas histórias, tá? Vou falar rapidamente para vocês que eu conquistei o grande amor da minha vida, a mulher da minha vida, através da literatura, gente. De versos simples, às vezes um pouquinho mais requintados, que atingiam em cheio o coração dela. Em cheio a alma dela, que começou a brilhar cada vez mais. Ela é uma pessoa da alma brilhante. É o conselho que eu dou para vocês. Leiam e façam bem feito. Vocês vão entender agora, nas técnicas de encantamento, como vocês podem chegar lá. Vamos lá, então? Mas antes das técnicas de encantamento deste importante conteúdo de hoje, que está um pouquinho mais extenso, tá, gente? Entendam que a literatura tem que ser como o amor, extenso, perene e bem fermentado. Tá, gente? Eu vou trazer para vocês mais 2 dicas de ouro. A primeira é que vocês se coloquem no lugar da pessoa que vai receber. Será que o coração e a mente dela vão conseguir captar perfeitamente o que você está enviando para elas? Emissor, receptor, receptor, emissor. Quem é da comunicação sabe o que eu estou falando. Né, gente? Então, coloquem-se no lugar da pessoa que vai receber. Esta é a segunda dica de ouro do conteúdo importantíssimo de hoje. Colocar-se no lugar da pessoa que vai receber. Esse barulhinho que vocês ouviram aí atrás é o nosso salsicha, o Noah. Ele quer porque quer participar desse conteúdo de hoje, gente. Por quê? Porque ele ama o vô dele aqui. Qualquer hora ele vai participar dos nossos conteúdos. Tá bom, gente? A terceira dica de ouro de hoje é o seguinte, preste atenção. Terceira dica de ouro. Preste atenção o que você vai escrever, para qual momento você vai escrever. Por que você está escrevendo aquele pequeno bilhete, aquela cartinha, aquele conto, aquela poesia, aquele micro poema. Por que você está escrevendo aquilo? Para qual momento? É aniversário? É Natal? É uma data de vocês? Isso é fundamental também. Tá? Lógico, mais uma vez aliado com o fator surpresa. Certo? Prestem atenção porque aquela técnica vai ser aplicada naquele momento. Pode ser que não tenha motivo nenhum. Mesmo assim, prestem atenção como vão colocar as linhas, tá? E agora, com as técnicas de encantamento, vocês vão entender melhor ainda essas 3 dicas que eu dei ao longo do conteúdo. Vamos então para as dicas de encantamento deste precioso conteúdo que é escrever com amor para o seu amor. Aí, galera, eu sou o Noah, estou aqui para convidar vocês para deixarem seu like aí no canal do Matilove, o meu avô, para ele fermentar o amor verdadeiro. Também compartilhem em suas redes sociais para ajudar o amor verdadeiro sempre. E inscreva-se no canal. Esse é o Noah, ó. Gente fina. Pensa. Um cachorro bacana. Aqui ele está tremendo de frio, porque nós estamos morrendo de frio aqui no Rio Grande do Sul. Vamos então? O que mais você tem que dizer para eles? Agora preste atenção, que ele vai deixar o que? As técnicas de encantamento para o amor verdadeiro. Valeu, galera! Yeah! Não se esqueçam aí, então, das dicas do Noah, nosso terrorista sentimental.
Vamos para as técnicas de encantamento de hoje, dentro deste importante conteúdo que é escrever com amor para o seu amor. Essa é uma técnica que quem ensinou foi a minha professora Eveli, saudosa professora Eveli. Ao escrever seus textos, escreva, ponto. Reescreva, ponto. Escreva novamente e então deixe fermentar. E depois leve ao forno, antes de entregar ao seu destinatário, à sua destinatária. Entenderam? Vou repetir. Escreva, ponto. Reescreva, ponto. Escreva novamente e deixe fermentar para depois colocar no forno. É como uma massa de pão, gente. A gente amassa, 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 bota farinha, bota leite, bota ovo, bota o fermento, amassa, amassa, bota na forma, deixa fermentar para depois levar ao forno, depois assar, para a gente poder comer. Entenderam? Assim é um texto amoroso literário. Todos os textos são assim. Tudo que eu escrevo, poesia, crônica e conto, sofre esse processo e funciona. Certo? A outra técnica, que são duas, é uma dividida em duas, é o seguinte: se você não escreve ainda, tem hábito de ler, mas não escreve, comece por pequenos textos. Pequenos textos. Depois você vai aumentando, 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 até ficar grandão. Tá? Tudo começa aos pouquinhos. Como o amor verdadeiro, se começar de uma hora para outra, não vai dar certo, gente. Assim, não queiram fazer uma super poesia que tenha a probabilidade de dar tudo errado. Tá, gente? Comece aos pouquinhos para depois, tipo aquele jogador que começa a treinar, 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 preparação física, técnica, tal e coisa até que ele pode se tornar um craque, certo? Agora, se você já tem habilidade em escrever, lê bastante, escreve, bom, daí a técnica de encantamento é ser foda, é ser fodão, é caprichar, é ter lá na frente como deadline. Por exemplo, o aniversário dela é daqui 10 dias. Comece a escrever o texto 14 dias antes. Eu falei em 10, tá? Mas 14 dias antes. E você vai mudando ele aos poucos. Você vai ver que quando chegar no 12º dia, 13º dia, o texto vai estar sensacional. Então seja fodão se você já escreve. E a terceira técnica é uma técnica que vem com uma dica. Você pode até não gostar, mas é isso que eu vou falar. Que é, sabe o que, gente? A poesia foi feita para o amor. Ela funciona bem melhor do que uma crônica, do que um conto, do que uma narrativa, do que uma história em quadrinhos, que é muito legal, né, gente? Tu fazer uma história em quadrinhos de vocês. A poesia foi feita para o amor. Mas como eu já falei, nem todos têm habilidade de escrever, ainda mais de fazer um poema, gente. Mas treinando você consegue, lendo você vai conseguir. Vai aqui pelo Mate Love. Tá, gente? Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Mais uma vez eu peço seu like, tá? Compartilhem em suas redes. Inscrevam-se no canal para que o amor verdadeiro, que é a missão aqui do Mate Love, se concretize. Foi muito bacana esse conteúdo, eu amei, tá? E eu estou à disposição para vocês. Deixem seus comentários aqui abaixo, tá? Que eu vou responder a todos, com toda certeza. Beijo do Mate Love, até o próximo conteúdo.